Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa exposição da Palavra do Senhor nesse texto. Luíse, pode seguir a tia. Ela vai fazer um delivery ali, pronto, agora foi. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição da Palavra do Senhor nesse texto. E a gente tem visto aqui coisas preciosíssimas que o Senhor tem a nos dizer através da palavra dele. Como o capítulo 2 é um capítulo relativamente longo, são aí ao todo 23 versículos, queridos, nós não vamos ler todo o texto agora, tá bom? Mas a gente lerá à medida em que nós formos fazer a exposição da palavra do Senhor. Mandar um abraço especial aqui também para a nossa irmã Fátima, que nos acompanha, Paola também. Um abraço a todos os queridos que nos acompanham aí na nossa transmissão. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor mais uma vez? Deus Santo, assim como nós já oramos aqui com a nossa querida irmã Nadiege, nós seguimos na Tua presença, Pai, desejosos de ouvir a Tua voz, de saber, meu Deus, aquela Tua vontade revelada, específica, e qual direção, Senhor, o Senhor deseja dar para a vida de cada um de nós. Por isso que o Teu Espírito Santo sopre e que o Senhor nos dê a percepção, meu Deus, do que o Senhor deseja fazer no nosso meio. É em Cristo que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Para a gente se situar, nós estamos no livro de Ruth, é o livro que, quando você dá uma olhada no sumário bíblico, ele se encontra ali entre o livro dos Juízes e o primeiro livro do profeta Samuel. Conta a história majoritariamente dessa personagem que nós conhecemos como Ruth, que veio da terra de Moabe e que vai ser parte ali da genealogia de um sujeito muito importante na história de Israel, que é o rei Davi. E a gente tem aprendido e tem visto aqui, meus irmãos, lições preciosas nessa história. E vendo por que Deus conduziu as coisas. Por que esse livro ficou registrado e o que nós podemos aprender com a história de Ruth. O que essa história tem a ver com a nossa. E hoje, dentro daquilo que você poderia guardar no seu coração, eu gostaria que você pensasse em um Deus soberano e uma filha responsável. Tá bom? Um Deus soberano e uma filha responsável. Dê uma olhadinha no versículo de número 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Aqui a gente, no primeiro versículo, a gente tem uma descrição do autor. É uma narrativa de qual que era a realidade onde elas estavam inseridas. Ainda não tinha passado para falar sobre algo que elas fariam ou qual o diálogo estabelecido entre as personagens aqui, o que acontece apenas no versículo 2. Mas nós já somos informados aqui que Noemi, ela tinha um parente. E por que era importante a gente saber, ou o autor registrar que Noemi tinha um parente? Porque lembremos que Noemi era viúva. O seu esposo, Elimeleque, havia falecido. E nós sabemos que naquele período, a viúva, ela se encontrava numa situação de vulnerabilidade muito grande. Naquela cultura, uma mulher viúva, via de regra, significava uma mulher desamparada. E ela havia perdido tanto o esposo quanto os seus filhos lá na terra de Moabe. Agora aqui elas já voltaram para Belém. E Noemi, embora tenha perdido os 2 filhos e o marido, ela volta com a nora, Ruth. Lembra daquela confissão que Ruth falou? Olha, Noemi, não me instes para que te deixe, né? Não tente me convencer, não argumente a que eu fique aqui em Moabe, não, eu vou para Belém com você, porque o seu povo é meu povo, a sua terra é minha terra, e acima de tudo, a confissão mais importante de Ruth naquela noite foi: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então, naquela situação de desamparo, o autor começa a dar aqui, queridos, algumas sugestões do rumo que essa história vai tomar. Porque como uma pessoa desamparada
ter um parente próximo naquelas terras e naquela região significava muita coisa. Olha só o que o texto continua dizendo a partir do versículo de número 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixai-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Lembremos, Elimeleque era o falecido sogro de Ruth. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco, né? A paz do Senhor, salve. Responderam-lhe: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta moça é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco em que esteve na choça. O que aconteceu aqui, queridos? A primeira lição que a palavra de Deus nos deixa aqui, nesses poucos versículos, é a postura de Ruth em relação à vida dela. Ruth, meus irmãos, dentre todas as possibilidades, inclusive aquela de se vitimizar como uma pessoa que passara por uma situação muito difícil e complicada, ela resolve fazer o quê? Seguir a vida dela, trabalhar, garantir o pão dela de cada dia. Perceba, em todas as situações da vida, a gente vai passar por pelo menos 2 tipos de situações, meus queridos. Situações que nos acontecerão, porque de fato nós não temos controle das coisas, nem tudo depende da nossa mão, mas existem situações na vida em que nós nos colocaremos. Situações que são consequências de escolhas ruins, de um caminho complicado que nós tomamos. Mas para além dessas 2 possibilidades, a gente sabe que a situação de Ruth não era fácil. E que havia motivos suficientes para ela ficar parecida, inclusive, com a sogra dela. Lembremos no capítulo anterior qual que foi a postura de Noemi. Noemi, que o nome significa agradável, algo doce, ela chega na terra de Belém, voltando após perder seu marido e seus filhos, lembrando que eles não poderiam ter saído da terra, porque sair da terra prometida implicaria em não acreditar que Deus era suficiente para tratar, cuidar e sustentá-los, porque eles afinal viviam na terra que Deus havia prometido, sob juramento, Abraão, Isaac e Jacó, uma terra que manaria leite e mel. Então ela volta de Moabe, retornando para a terra prometida, e as pessoas, após a reconhecerem, falam: gente, aquela ali é Noemi. Qual foi a resposta de Noemi? Não me chame Noemi, chamai-me Mara, porque Mara em hebraico significa algo amargo, salgado. Ele falou assim: não me chame de Noemi, porque a minha vida não é doce já há muito tempo, a minha vida não é agradável já há muito tempo. Noemi, meus irmãos, por causa das circunstâncias e das suas decisões, resolveu se tornar uma pessoa amarga. Ruth não seguiu por esse caminho. Ela decidiu seguir em frente e trabalhar, comer do suor do próprio rosto dela, servir. E qual que é a nossa proposta em enxergarmos como essas coisas elas se desenrolam? Porque, meus irmãos, nós vemos aqui um Deus soberano tratando todas as coisas. E nós vemos aqui a Ruth com uma postura de obediência sincera ao Senhor e responsável. Em responsabilidade, no caso, né? Responsável, completamente responsável. E qual que é a grande questão aqui? Qual que é o dilema que esse texto nos ajuda a refletir? É um tema antigo na teologia, queridos, que é a soberania divina e a responsabilidade humana.
Humanamente, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, mas Deus divinamente conduz todos os nossos passos e toda a história. Deus cuida de tudo. E Ruth parece, meus queridos, o texto não afirma isso com veemência, mas pela postura dela, parece que ela tinha entendido isso. Porque ao invés de se vitimizar, ao invés de se amargurar e se fechar nas tragédias que lhe haviam acontecido, ela resolve então servir a Deus. Ela resolve trabalhar. Olha só o texto, ela fala com a sogra dela. Falou assim, deixa eu ir ao campo. Deixa eu ir lá. O que tinha acontecido ali? Naquela época, existia uma lei, queridos, em que uma pessoa, quando ela era uma lei civil, né, uma lei social do antigo Israel, quando uma pessoa ela ia colher a sua plantação, existia uma lei que dizia que essa pessoa não podia colher a totalidade dos cereais, ou seja lá que for a sua lavoura. Lá em Levíticos 19, versículo 9 e 10, diz o seguinte: quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para que os pobres e estrangeiros, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Qual que era o objetivo dessa lei? Para que as pessoas menos favorecidas, sejam os pobres, viúvas, órfãos e o estrangeiro, tivesse o seu meio de sustento, que era o caso de quem? Ruth, uma estrangeira. É por isso que ela vai para esse campo. Mas lá, ela chega lá, ela não recebe tudo de graça. Ela vai atrás daqueles segadores, dos trabalhadores responsáveis por aquela colheita, e ela vai também colhendo o que cai para trás. O texto, meus irmãos, usa claramente aqui uma linguagem humana, dizendo que por casualidade ela entrou na terra de Boaz. Só que casualidade é dentro da perspectiva de Ruth e dentro da perspectiva nossa humana, porque ela jamais planejava entrar na terra de alguém que fosse parente do sogro e do falecido marido dela. Veja aqui, meus irmãos, Deus conduzindo as coisas. Ruth lá tranquila. Ruth entrou na primeira terra que ela viu. Na primeira que ela chegou e ninguém expulsou, ela simplesmente começou a trabalhar. Vejamos que nós não temos aqui uma Ruth maquiavélica planejando cada centímetro quadrado da vida dela. Mas confiante em Deus, ela escolhe fazer a parte dela, o serviço dela, o trabalho dela. Servir a Deus com alegria. Servir a sua sogra. Ela não tinha nada para oferecer para Noemi. Ela tinha apenas a sua disposição, a sua energia para trabalhar. Olha só a continuidade do texto, versículo de número 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Só um parênteses aqui, né? Boaz chegou na terra, bateu os olhos, né? E ele viu Ruth. E ele conhecia todo mundo ali, menos Ruth. E ele já faz uma pergunta para o responsável pela colheita e fala assim: quem é aquela moça? Às vezes até com os olhinhos brilhando, né? Já fala assim: moça bonita, né? Quem é aquela moça ali? E aí o servo dele responde: não, aquela ali, você lembra da Ruth? Porque Ruth, ela ficou famosa na cidade. Porque ela resolveu vir para uma terra estranha, que não era a dela, longe da casa dela, longe da família dela, para um povo que não era o povo dela, para uma religião que não era a religião dela, e para um Deus que não era o Deus dela. Então ela ficou conhecida ali na região. Então o servo dá aquela introdução e fala, né, que é Ruth, nora de Noemi, aqui, tal coisa e tal. E Boaz já pega ali e lembra quem é Ruth, porque ele já ouviu falar dela. Então, disse Boaz a Ruth: ouve, versículo 8, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Veja só, Boaz usando de bondade para com Ruth.
que tem de extraordinários aqui? Você pode pensar, até agora eu não vi nada de extraordinário. Meus irmãos, isso aqui é Deus trabalhando do início ao fim. Porque imagina Ruth, uma mulher viúva, desamparada legalmente, estrangeira. Ela tinha uma cultura diferente, uma forma diferente de se vestir e uma forma diferente de falar. Se um irlandês, meus irmãos, entrar aqui agora e começar a conversar com a gente, você vai perceber. Um americano pelo jeito de se vestir. Que seja um venezuelano, um paraguaio, um boliviano, a gente percebe fácil que é estrangeiro. Imagina ela numa situação daquela, no campo, afastada da cidade. Ela era um alvo fácil para predadores sexuais. Era um alvo fácil para ser agredida, roubada, violada. E quem garantia que o dono da terra teria temor a Deus a ponto de obedecer essa lei? Porque não havia fiscalização em Israel. Ó, sua terra, você está deixando aí para os pobres, por desamparados? Não. Lembremos que eles viviam no tempo dos juízes. E a Bíblia fala que no tempo dos juízes, cada um fazia o que achava mais justo. Então ela entrou numa terra em que não fedeu nem cheirou, ninguém tratou ela mal. E o dono está tratando ela bem, está favorecendo ela. Quais eram as chances disso acontecer, meus queridos? Naquele período em que a cultura desmerecia as mulheres. A cultura, Deus não. As leis do Senhor não. Qual que era a chance de as coisas darem tão certo para Ruth? Será que a Ruth poderia falar assim, não, poxa, é que eu sou muito esperta, eu sou muito boa de relacionamentos, eu sei conversar, eu olhei a vinha, eu sabia que ia dar certo. Não, meus queridos, Deus soberanamente conduzindo ela para cumprir um propósito. E assim, meus queridos, Deus faz com a nossa vida. Só que, às vezes, falta-nos a devida percepção do rumo que o Espírito Santo tem dado às nossas vidas, onde Ele tem soprado e o que Deus está fazendo entre nós. Então no versículo 8 ele fala assim, não vá para outro campo, fica aqui até o fim da colheita. Não fica aqui só hoje, pode ficar aqui até o fim dessa temporada. Versículo 9, estarás atenta ao campo que cegarem, ou colherem, e irás após elas, junto com as servas dele. Então já introduziu ela para trabalhar, não no meio de todo mundo, mas como as mulheres, as suas funcionárias. Não dei ordem aos servos que te não toquem, ou seja, já mandei que você se tornasse aqui a nossa protegida. Ninguém vai fazer nenhum mal para você. Não saia da nossa terra. Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Versículo 10. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? A própria Ruth ficou impressionada. Respondeu Boaz e lhe disse, nada era por acaso, meus queridos, nada é por acaso. Bem me contaram tudo quando fizeste, e tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste o teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Ele sabia da história dela. E a postura dela aqui foi uma postura de humildade, falou assim, por que você está sendo tão bom comigo? E a pergunta é, Boaz estava fazendo aquilo, meus queridos, apenas por interesse? Porque a Ruth também poderia ser amarga. Ela poderia ser amarga. Ela poderia estar brava com a sogra dela, que no capítulo anterior deixou ela falando sozinha. Imagina você fazer uma baita declaração para alguém que você gosta. E a pessoa, e aí? Foi o que Noemi fez com Ruth. Ela falou, o teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde você morreu, eu quero morrer do lado. Eu quero viver a vida com você. A Noemi falou assim, tá bom, então bora. Ruth poderia estar revoltada. Ruth poderia falar para Boaz assim, Boaz, beleza, obrigado por me ajudar, mas você não conhece minha dor. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que é perder um marido. Você não sabe o que é ter uma sogra chata, que não queria que eu viesse com ela, amargurada, debaixo do mesmo teto. Tá bom, obrigado, Boaz, mas você nunca vai entender a minha dor. Ela não teve essa postura. Ela teve uma postura de amém. Amém. Meus queridos, as nossas posturas
falam demais sobre o nosso contentamento ou a falta dele, sobre o quanto nós somos contentes em Deus ou não. É claro, meus queridos, quem vê hoje na escola dominical, a gente fez uma citação aqui de um teólogo chamado Van Hooser, em que ele explica que Deus trabalha na nossa vida através de indicativos e de imperativos, que determinam todo o nosso discipulado. Os indicativos que a Bíblia e o Evangelho trazem para a nossa vida são aquelas descrições da realidade sobre nós e do nosso estado diante de Deus. A realidade de pecadores que foram perdoados, a realidade de pecadores que foram santificados, a realidade de ovelhas desgarradas que foram juntadas novamente, a realidade de pertencimento a uma grande comunidade mundial e global que serve ao mesmo Deus, que nos primeiros séculos foram distinguidos como sendo a unidade da igreja, a santidade da igreja e a catolicidade da igreja. E isso não são conquistados, mas são recebidos. Então a igreja é sempre santa, porque Cristo conquistou uma santidade para a igreja. A igreja é sempre uma, porque não é possível dividir o corpo de Cristo. E todos professam a mesma fé, porque estão no mesmo planeta servindo ao mesmo Deus. É por isso que o credo apostólico diz: creio na igreja universal. Sabe por quê? Porque a igreja, meus irmãos, não é obra de homens, mas a obra de Deus. Esses são os indicativos que o Evangelho nos traz. E os imperativos são aqueles rumos que o Evangelho vai mudar na nossa vida, dizendo: faça isso, não faça aquilo, se arrependa disso, promova aquilo. Então, a maneira como nós vivemos fala muito a quem nós servimos. O nosso testemunho, queridos, ele tem um potencial de testemunhar a respeito de Cristo ou depor contra o Evangelho de Cristo Jesus. As nossas escolhas pessoais, o acúmulo ou não do nosso capital moral, da nossa potencialidade de coesão, de coerência e de uma vivência ali consagrada na presença do Senhor, fala muito e fala muito alto. Fala muito alto, queridos. Agora veja só o exemplo de Boaz. Eles tiveram ali um diálogo casual, meus irmãos. Ninguém estava planejando, ninguém estava flertando, nem querendo impressionar o outro. Falou assim: Boaz, bem que eu ouvi. Ô Ruth, eu ouvi mesmo. E olha só as coisas que ele pontua aqui. Me contaram tudo que você fez, Ruth. O que você fez pela sua sogra, depois que morreu teu marido. Ruth, você deixou seu pai, sua mãe. E você deixou a terra onde você nasceu e veio para um povo que você não fazia ideia onde ficava, você não conhecia. Eu vejo bondade em você, Ruth. Aí, qual que é o desejo dele para Ruth? Versículo 12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. A grande questão aqui que importava tanto para Boaz como para Ruth, por isso que eles combinaram tanto, e a gente vai ver isso mais lá na frente, é que eles temiam, serviam a Deus, meus queridos, ao mesmo Deus. Porque assim como Ruth teve disposição de trabalhar e servir a sua sogra e a Deus, Boaz estava indo além da lei. A lei não dizia que ele tinha que ser tão simpático. A lei não dizia que ele tinha que ser tão preocupado. A lei não dizia que ele devia dar apoio ou moradia para o estrangeiro com tanta dedicação. Ele estava indo num bom sentido além da lei. Sabe, fazendo mais do que pediram. Sabe aquele negócio de fazer mais do que pediu? A pessoa pediu assim: cara, faz isso aqui para mim, e aí, em vez de você fazer o que ela pediu, você faz ainda além, de tão bem feito. Sabe qual era o grande personagem dessa história aqui, meus irmãos? Apesar da espiritualidade de Ruth, apesar da espiritualidade de Boaz, o grande personagem nessa história, meus irmãos, é o Senhor Deus. É como o Senhor Deus conduz a história desses dois. Olha só
a consonância com o Evangelho de Cristo Jesus. Por exemplo, Efésios 4, 28 diz assim: aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. O Evangelho de Cristo nos ensina que nós devemos trabalhar não apenas para sustentar a nossa vida e a vida das pessoas que dependem da gente, mas também para repartir aquilo que nós temos, para compartilhar o que Deus tem nos dado. Trabalho não é uma maldição, meus irmãos. Trabalho não é um fruto do pecado. Fruto do pecado são os cardos e abrolhos, o cansaço, o suor no rosto por causa do trabalho. Agora, trabalhar não. Trabalhar é uma condição de Deus para a nossa vida, para nós termos o nosso ganha-pão. E se nós temos um Deus, meus irmãos, tão soberano, onde é que entra a nossa responsabilidade? Ruth, no calor do dia, não tinha tempo para questionamento de postulados filosóficos. Onde é que estava Deus na história dela? Ela simplesmente cria e obedecia. A verdade é, meus irmãos, que tem uma doutrina que nos ajuda a compreender isso, que é a doutrina da... Nossa, Deus, esqueci o nome da doutrina. É uma doutrina que ela explica a operação concursiva. Pronto. Todas as coisas concorrem. O que significa essa doutrina? Significa, meus irmãos, que nunca sou eu agindo por completo e nunca é Deus sozinho. Entendeu? Deus, ele usa a nossa vida e ele cumpre os propósitos dele. E não é equânime. Tipo assim, tá vendo aquilo que eu fiz ontem? Ali foi uns 60% eu, 40% Deus. Sabe? Falei assim, cara, como é que você deu conta de fazer tal coisa? Deus me ajudou um pouquinho. Não, meus queridos. Deus está sempre conduzindo tudo e Ele usa a gente. As nossas capacidades, é Deus que deu. O meu coração está funcionando bem agora, foi Deus que me deu. O meu pulmão funcionando corretamente, o meu cérebro, os meus órgãos, a nossa capacidade intelectiva, tudo, a nossa energia, a nossa força, é tudo Deus nos sustentando o tempo todo. Tudo. E é isso que nós temos visto aqui, Deus sustentando a vida de Ruth, Deus sustentando a vida de Boaz e colocando um na vida do outro. Ou você acha que as pessoas que você conhece, você conheceu por acaso? Ou você acha que as pessoas que passaram na sua vida, passaram por acaso? Ou você acredita realmente que você veio hoje aqui por acaso? E que as coisas que acontecem na sua vida acontecem por acaso? Não, meus irmãos. Mas é Deus tratando conosco, é Deus dando um rumo para as nossas vidas. Olha só a continuidade, versículo de número 13. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, e não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Assim, olha, eu sou muito menor que as tuas servas, eu não sou nem daqui, só que essa atitude que você está tendo comigo me consolou, tirou um peso no meu coração. Meus irmãos, olha isso. Você já parou para pensar que Deus usa você e a sua vida para consolar a vida de outras pessoas? Deus não nos chamou para uma comunidade para que cada um cuidasse da própria vida, não, meus queridos. Só no bom sentido, né? Mas, de modo geral, Deus nos chamou para que nós tivéssemos uma vida cuidadosa uns com os outros. Deus usa pessoas chaves na nossa vida. Ele vai se manifestar através de pessoas, através de um conselho, através de uma repreensão, através de uma palavra amiga, através de um puxão de orelha, através de uma visita, através de uma oração, através de um versículo bíblico, através de uma palavra, através de um aperto de mão, através de um abraço, meu querido. Mas Deus vai usar alguém. Deus vai usar você. Você. Versículo 14. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grão tostados de cereais. Ela comeu, se fartou e ainda lhe sobejou. Olha só
Boaz chega a se expor, né? Tratando ela bem na frente de todo mundo. E lembremos que a refeição na cultura hebraica tinha um significado muito importante. Eles não só sentaram e comeram, eles conversaram. Houve uma troca de experiências, houve uma conexão humana ali. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem ao seu servo, dizendo: até entre as gavelas deixa colher e não a censureis. Ou seja, deixe muito mais coisa para trás para que ela consiga colher. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada, quase uns 13 a 17 quilos. Tomou-lhe e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Olha só, ela comeu, e o que ela conseguiu juntar de comida pronta para a refeição, ela fez o quê? Ela guardou para a sogra dela. Já pensou se Ruth voltasse para a sogra dela e falasse assim: olha, eu passei o dia no sol me lascando e você ficou o dia em casa, você não vai comer. Ah, você vai atrás da sua comida, eu garanti a minha, tá? Sua amargurada que não queria que eu viesse. Você não queria que eu viesse com você, agora eu que estou te sustentando. Já pensou se Ruth falasse isso aqui para Noemi? Ela não teve essa postura, meus queridos, de pagar na mesma moeda, mas ela teve uma postura de uma mulher temente a Deus, sendo bondosa. Às vezes, meu querido, o mundo vai chamar isso de ser trouxa, mas é melhor ser tido trouxa pelo mundo e ser tido como fiel na presença de Deus do que repetir os padrões de maldade do mundo, de esperteza. A Bíblia fala assim que a gente tem que ser, né, prudente como uma serpente, mas simples como uma pomba também. Em praticar a bondade, meus irmãos, porque nós não somos outra coisa senão alvos ambulantes da bondade de Deus constantemente, nos dando o seu Filho para que nele nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, nos concedendo o Espírito Santo como penhor da sua herança, habitando em nós, intercedendo em nós e por nós, até com gemidos inexprimíveis, como diz a Sagrada Escritura. Nós somos cercados de benevolência de Deus o tempo todo, e é da vontade dele que a gente leve isso para frente, meus queridos, que a gente repita esse padrão. Então a Noemi ficou reparando naquilo lá, e aí Noemi ela já começou a perceber algumas coisas, né? Então lhe disse a sogra: onde é que você colheu esse negócio hoje? Versículo 19. Onde que você trabalhou? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. A ideia de bendito é abençoado, ó. Que Deus abençoe. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Noemi era, como diria meu pai, né, macaco velho, crente experiente. Ela percebeu que Deus estava fazendo alguma coisa. Ela falou assim: ó, Ruth, cara, que coisa boa que te trataram bem. Onde é que você estava? Ela estava na terra de Boaz. Ela falou: bendito seja o Boaz. E deixa eu falar um negócio para você, Ruth. Ele é um dos nossos resgatadores. Ele é um dos nossos resgatadores. O que isso significava? Mais para frente a gente vai ver isso. Mas existia uma lei lá no Antigo Israel chamado levirato. O que acontecia? Quando um sujeito morria, ele era casado, e ele morria sem ter filhos, o irmão dele, ou o parente mais próximo, era obrigado a casar com a viúva e ter um filho com ela, pelo menos, para que esse filho desse continuidade à geração do falecido. Então vamos supor que hoje meu irmão morresse, mas meu irmão tem filho, né? Mas meu irmão não tivesse filho. Meu irmão falecesse, não teve filho, eu seria obrigado a casar com a minha cunhada, e o primeiro filho que nós tivéssemos, os demais, não lembro agora da cláusula lá da lei, mas aquele filho não seria legalmente meu, seria o filho do meu irmão. Isso significaria que ele ia herdar as posses do meu irmão. Então, Boaz era o parente mais próximo e era o quê? Solteiro. Ele era o parente mais próximo, o resgatador mais próximo, ou quase, como a gente vai ver nos próximos capítulos.
Então a Noemi ela já pegou as coisas no ali rápido, falou, Ruth, essa colheita pode render mais do que você imagina. As coisas podem melhorar mais do que você imagina. Olha só o versículo de número 21. Continuou Ruth a moabita. Não, tem mais ainda, tá? Não acabou não. Sogra. Também ainda me disse, né? O Boaz falou assim para mim, com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Meus irmãos, uma mulher que não tinha terra, não tinha marido, não tinha sua mãe ali, não tinha seu pai, não tinha a sua nacionalidade, mas ela tinha um Deus cuidando dela. Um Deus, meus queridos, que é soberano sobre todas as coisas. E esse Deus soberano exige que nós sejamos responsáveis, que nós tenhamos proatividade, que nós façamos aquelas obras que Ele tem colocado diante das nossas mãos, sabendo, meus irmãos, que é Ele quem abençoa. Meus irmãos, Deus nos abençoa. Você crê que Deus te abençoa? Você crê que Deus pode abençoar o seu casamento, a sua família, a sua casa, a sua igreja, seus amigos, a sua rua, o seu bairro? Você crê de fato nisso? E como você tem vivido para que você veja essas bênçãos de Deus na sua vida? Por exemplo, você tem lido Bíblia? Na sua casa acontece culto doméstico? Quanto tempo de oração diariamente você gasta? Quantas vezes na semana você bate o ponto, a sua digital trisca no vidro da porta ali do templo? O quanto você serve as pessoas que estão na sua vida, ou você só quer ser servido? Meus irmãos, Deus pode fazer grandes coisas, e Ele está fazendo, só que às vezes, meus queridos, nós estamos muito distraídos com o aqui e com o agora, quando a palavra de Deus nos recomenda constantemente, queridos, buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então veja só as grandes coisas, o que Deus pode fazer em tão pouco tempo, o que Ele fez na vida de Ruth, e o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Olha o que Deus faz, meus irmãos, em alguns dias, em algumas horas, em algumas semanas, em alguns meses, em alguns anos. Ele está agindo. Cabe a nós, meus irmãos, percebermos e seguirmos em obediência à voz desse Deus, confiando e servindo a Ele, enquanto nós vivemos a vida que Ele tem nos dado. Agora, logo em seguida, preste atenção no versículo de 21, quando termina, e ficou com a sua sogra. O que acontece agora? Então, vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva, né? Havia um homem chamado Elimeleque, ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e a esposa Noemi. Estava rolando uma fome na terra, eles saíram da terra prometida e foram para Moabe. Chegando lá, morreu Elimeleque, o pai da família. Os 2 meninos cresceram e casaram com 2 mulheres moabitas, uma chamada Ruth e outra órfã. Os 2 meninos também morreram. Noemi olhou para um lado, olhou para o outro, sem marido, sem filhos, com 2 noras, falou assim, vou para casa. Lá em Belém as coisas melhoraram, parece que Deus está dando pão para o povo lá, eu vou voltar. As 2 noras falaram, vamos contigo. Noemi falou assim, não faça serviço desse não tem um filho para vocês casarem mais. Fica aqui, ó, tá tudo tão certo, tudo tão bonito. Orfa chorou, deu um beijo na sogra, voltou para trás, e Ruth falou, não, bateu o pé e falou, vou ficar, eu vou contigo. Elas voltam numa situação de desamparo, necessidade, vulnerabilidade. Meus irmãos, em pouco tempo, Ruth, na sua simplicidade, na sua humildade, e acima de tudo, com a sua fé, passa a enxergar agora, meus irmãos, um futuro. Sabe por quê? Porque Deus está lá. Onde está Deus, meu querido, na sua vida? Onde você enxerga Deus. O próximo passo do que acontece aqui é muito simples, meu irmão. Basta você vir domingo que vem, você vai descobrir, tá bom? Deus abençoe. Amém e aleluia. Vamos colocar em pé? Vamos orar?